Abra sua Bíblia comigo, 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 15. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 1 a 15. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Vamos orar. Pai amado, nós queremos estudar a Tua palavra com atenção e por isso pedimos a luz do Teu Espírito Santo nas nossas mentes, no nosso coração, para entendermos, para guardarmos, para obedecermos a palavra do Senhor. Visita a Tua igreja com a Tua graça e multiplica sobre nós a Tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós terminamos há 2 domingos atrás a nossa série expositiva sobre 1 Pedro, tratando sobre sofrimento. Agora nós vamos continuar com 2 Pedro, falando sobre fortalecendo a fé dos irmãos. Eu me lembro que, estudando a história de Martyn Lloyd-Jones, ele assumiu o pastorado da Capela de Westminster, em Londres, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Era um médico que havia sido ordenado pastor e ele tinha pela frente uma congregação na qual vários membros não tinham nem sequer casa para morar, porque os irmãos se lembram que Hitler queria invadir a Inglaterra e ele bombardeava Londres com bombas o tempo todo. Então muitas igrejas, muitas casas, muitos prédios foram demolidos e após o final da Segunda Guerra Mundial, houve todo aquele trabalho para reconstruir a Europa. Era um momento de muita dificuldade, de muita falta de recursos, e ele então, assumindo o seu primeiro pastorado,
ele pensou, o que eu poderia expor para a minha igreja? E ele resolveu expor 2 Pedro. E o tema das exposições de Lloyd Jones naquela época foi fortalecendo a fé dos irmãos. Pedro, na sua segunda carta, ele vai trabalhar muito essa questão de sermos fortalecidos, e ele organiza muito do seu material em torno de lembrar, de recordar o que já tinha sido ensinado antes. Não é porque há dificuldades agora que o ensino deixou de ser verdadeiro e aplicável às nossas vidas. Então, quando nós falamos sobre por que sofremos na primeira epístola, quando Pedro estava falando da perseguição, agora Pedro vai falar sobre um outro problema que a igreja também enfrenta, que não é um problema que vem de fora, mas é um problema que muitas vezes nasce dentro da própria igreja, que é o problema do surgimento dos falsos mestres. Aqueles que tomam a liderança da igreja, têm a responsabilidade de ensinar a verdade, mas ensinam o que o seu próprio coração deseja. E isso faz muito mal para a saúde espiritual da igreja. Então Pedro organiza vários argumentos para vacinar a igreja contra o perigo daqueles que dentro da própria igreja fazem com que elas se afastem da verdade do Senhor e do Evangelho. Então eu organizei essa série de exposições em 6 partes. Daqui a pouco eu vou dar o esboço e vou apresentar as palavras-chave que eu quero trabalhar com os irmãos. Só relembrando, o tempo de pandemia que nós atravessamos é um período difícil, complicado. Nós temos várias famílias da igreja que estão atravessando luto. Graças a Deus, nós não tivemos muitas mortes aqui na igreja, dentro do hall de membros da igreja, mas tivemos muitas mortes de parentes, pais, sobrinhos, primos, irmãos, amigos de infância, colegas de trabalho que a gente tinha muito prazer e amizade com eles. Então a igreja está já há um bom tempo vivendo luto, um luto contínuo. Quando nós pensamos que acabou, aparece mais um. Essa semana eu visitei a nossa irmã Nadir. Os irmãos se lembram que nós estávamos orando por sua família, porque 9 membros da família, de uma única vez, pegaram o Covid. Nós recebemos a notícia de um óbito na família. Ontem ela me explicou que esse óbito não foi por causa do Covid, foi uma outra questão, mas nós oramos juntos agradecendo a Deus, porque todos os 9 atravessaram o Covid. Mas sabemos que não são todas as famílias que podem orar agradecendo dessa forma. Nós agradecemos o cuidado de Deus e agradecemos porque aqueles que pertencem a Deus agora descansam no Senhor. Mas isso não impede que a gente fique triste, que a gente chore, que a gente atravessa o luto. E a pergunta é, nós atravessamos esse período de pressão, de dificuldade, de importunação dessa praga de forma apropriadamente cristã? Nós vemos irmãos ou pessoas se desesperando, nós vemos pessoas xingando Deus, nós vemos pessoas dando mau testemunho no sentido de que fazem coisas erradas, e dando mau testemunho no sentido de que compartilham ensinamentos errados. Eu tenho que confessar honestamente para os irmãos que de vez em quando o WhatsApp dos grupos da nossa igreja me assusta, pela quantidade de mensagens que são compartilhadas sem que as pessoas percebam a falácia, o ensino errado, o ensino equivocado, a autoajuda e não o evangelho que a gente precisa compartilhar. Quem esteve no congresso da UAN semana passada viu a diferença entre ensinar a autoajuda e ensinar o evangelho. E muitas vezes nós vemos uma mensagem bonitinha de autoajuda, que é baseada no próprio esforço da pessoa e não em Jesus Cristo, e achamos que estamos fazendo um bom negócio e fazendo bem para a igreja, e na verdade nós estamos semeando o erro no coração das pessoas. E Pedro vem na sua segunda carta nos ajudar a ser mais atentos com respeito a isso. Não é porque sofremos que temos o direito de compartilhar notícias falsas, ensinamentos equivocados, que não glorificam o nome de Deus
verdadeiramente. Então, nós queremos apontar as motivações bíblicas para enfrentar o sofrimento e o que a Bíblia ensina que, de fato, fortalece a nossa fé para atravessarmos momentos como esse. A ocasião das cartas de Pedro, a primeira e a segunda, e exatamente a segunda, são os danos causados à igreja pelos falsos mestres, aqueles que se apresentam diante da igreja com a responsabilidade de ensinar a verdade, mas não o fazem. E ele então tem dois propósitos, existem dois tipos de falsos mestres na igreja: os liberais, aqueles que não estão nem aí para a doutrina e ensinam qualquer coisa de qualquer jeito, e aqueles também que são os zombadores. Eles não só ensinam errado, como zombam daqueles que querem praticar a verdade adequadamente. Pedro tem palavras a dizer contra esses dois tipos de falsos mestres na sua segunda carta. O propósito dele é advertir contra a presença deles no meio da igreja, para que a igreja os identifique e os tirem da liderança, e exortar ao fortalecimento pelo crescimento espiritual. Se nós comparamos 1 Pedro com 2 Pedro, e no que diz respeito à segunda vinda de Jesus, as duas cartas falam da segunda vinda de Jesus. 1 Pedro liga a segunda vinda de Cristo à glorificação dos cristãos, enquanto 2 Pedro liga a segunda vinda de Cristo à condenação dos ímpios. Então nós percebemos que o tom da segunda carta de Pedro ele é mais negativo, porque o seu propósito principal é advertir, é chamar a atenção, é apontar o dedo para aquilo que a gente precisa prestar atenção para não ter uma prática de fé errada. Um esboço de 2 Pedro, que é o que nós vamos seguir, do capítulo 1, do verso 1 a 11, ele fala do progresso na vida cristã, a exortação ao crescimento, as razões dessa exortação, vamos falar sobre isso hoje. No capítulo 2, ele então se dedica inteiramente aos falsos mestres, ele os define, ele diz quem são os seus seguidores, ele fala qual será o castigo que eles vão receber, e depois ele diz quais são o caráter, os meios e o fim dos falsos mestres nas mãos de Deus. No capítulo 3, ele então fala o tempo todo sobre a segunda vinda de Jesus, e ele conclui no capítulo 3, verso 14 a 18. O que é que nós vamos ensinar nesse mês de outubro e num pedaço do mês de novembro? Hoje nós queremos falar, talvez se não der a gente termina domingo que vem, nós vamos falar sobre lembrar-se das preciosas promessas. O que é que fortalece a fé dos irmãos? Primeiro, lembrar-se das preciosas promessas. Trazer na lembrança tudo o que Jesus prometeu para nós. Segundo, o que fortalece os irmãos? Ficarem firmes nos 3 fundamentos da fé cristã. Esse é um dos textos mais fundamentais para a defesa do testemunho da igreja perante uma sociedade não cristã. Ele vai falar sobre o apostolado, o que é um verdadeiro apóstolo, e nós estamos vivendo numa época e numa cidade que tem muitos neo-apóstolos, dizendo que eles são apóstolos iguais os de Jesus. Ele mostra quem são os verdadeiros apóstolos e por que nós os reconhecemos. Ele fala sobre o cumprimento das profecias bíblicas, e ele então fala sobre a inspiração das Escrituras, um dos textos mais citados para defender a infabilidade, a inerrância, a inspiração da Bíblia, é o versículo 21 e o versículo 22 do capítulo 1 de 2 Pedro. O que fortalece a fé dos irmãos, em terceiro lugar, é ter consciência de que o Senhor livra aqueles que Ele ama no tempo da provação. E ele vai usar o exemplo de Ló, quando da destruição de Sodoma e Gomorra. O que fortalece a fé dos irmãos, em quarto lugar, é afastarem-se da nulidade dos falsos mestres. Ouvir a falsos mestres enfraquece a fé. Afastar-se dos falsos mestres abre-se a porta para que a fé seja fortalecida. Em quinto lugar, o que fortalece a fé dos irmãos? Eles fortaleçam a sua fé na bendita esperança, então ele chega no ponto alto da epístola. A bendita esperança, a volta de Jesus. E por último, para concluir, o que fortalece a fé, então, é firmarmos-nos no caminho do crescimento espiritual. Antes, crescei na graça
e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, capítulo 3, verso 18. Esse é um esboço de 2 Pedro. Agora, vamos entrar no texto que nós queremos trabalhar. Quem escreveu a 2 Pedro? Se você abre aí o texto novamente, o versículo 1, você tem Pedro, assim como Paulo faz nas suas cartas, apresentando as suas credenciais. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele diz quem ele é e ele diz quem são aqueles para quem ele escreve. Então, como que Pedro se apresenta? Ele primeiro se apresenta dizendo que é Simão Pedro. Lembra que o nome dele é Simão e que foi Jesus quem mudou o seu nome para Pedro, que quer dizer pedra. Então, ele passa a usar os dois. Eu sou aquele homem que Jesus Cristo mudou o nome. Ele já começa por aí. Alguém que teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus e agora está vivendo uma vida diferente da anterior. E ele usa duas credenciais. Ele é servo e ele é apóstolo de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ele diz que ele é servo. A palavra traduzida por servo é aquela comum que Paulo usa muitas vezes, que é a palavra doulos. Doulos, ele é o escravo. E ele usava uma argola na orelha para ficar bem claro, onde quer que ele fosse, visivelmente que ele era um escravo. Pedro está dizendo que ele é um desse tipo de escravo, só que ele pertence a Jesus Cristo, e a escravidão de Jesus Cristo é completamente diferente de qualquer outro tipo de escravidão. Mas, apesar disso, e levando isso em conta, Pedro, a palavra doulos, ela tem pelo menos 4 significados que nós precisamos entender quando nós dizemos para as pessoas que nós também somos servos de Jesus Cristo. Primeiro, Pedro está dizendo com essa palavra que ele pertence, ele é possessão inalienável de Jesus Cristo. Ele pertence a Jesus, ele não pertence a ninguém mais, e ele não pode ser vendido e trocado por outro. Jesus diz que aquele que vem a ele, de modo nenhum, de jeito nenhum, ele vai lançá-lo fora. Então, aqueles que pertencem a Jesus Cristo, pertencem definitivamente a Jesus Cristo. Esse é um dos fundamentos da nossa doutrina da perseverança dos santos. Por que nós dizemos que um crente não perde a sua salvação? Porque ele pertence a Jesus. E Jesus diz que aquele que a ele pertence, de modo nenhum ele vai lançar fora. Os nossos pecados não são maiores que a graça de Jesus. As nossas infidelidades não são maiores do que a misericórdia de Jesus. As nossas dificuldades no caráter não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o discurso de Paulo em Romanos capítulo 8. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem potestade, nem demônio, nem morte, nada, nem os nossos pecados podem nos separar, porque Jesus nos escolheu e nos salvou apesar dos nossos pecados. Romanos capítulo 5, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por nós quando a gente melhorou de vida. Ele morreu por nós quando estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Por isso, Pedro está dizendo, eu pertenço a Jesus e eu pertenço definitivamente a Jesus. Em segundo lugar, Pedro está incondicionalmente à disposição de Cristo. Se eu pertenço a Jesus, se eu sou servo, se eu sou escravo de Jesus, eu estou inteiramente, o tempo todo, à sua disposição. O escravo não tinha vontade própria para ir e vir onde quisesse, quando bem entendesse e do jeito que quisesse. Ele tinha de estar o tempo todo à disposição do seu Senhor para realizar a sua vontade. Então,
Pedro está dizendo que, sendo ele servo de Jesus, ele procura fazer tudo aquilo que Jesus determina que ele faça. Nada mais, nada menos do que estar à disposição da vontade de Jesus. Terceiro, Pedro está dizendo que ele deve a Cristo uma indisputável obediência. Que se ele tiver de escolher entre obedecer a Jesus e o seu coração, ele precisa e ele vai obedecer a Jesus. Não é o que o seu coração deseja, mas é o que o seu Senhor deseja, que é o mais importante para a sua vida. E quarto lugar, Pedro está dizendo que ele deve estar constantemente a serviço de Jesus. Ele lhe deve obediência. Então, tudo que ele for fazer é para agradar Jesus. É isso que a Bíblia quer dizer quando chama uma pessoa de doulos, servo de Jesus. Jesus pagou o preço da nossa dívida e nós passamos a pertencer a Ele pela segunda vez. Porque nós já pertencíamos a Ele por ser Ele o nosso Criador. Às vezes as pessoas perguntam para a gente assim, mas eu não posso chamar Deus de Pai? Pode e não pode. Pode porque todos nós fomos criados por Deus, e então a Bíblia diz em Tiago que Deus é o Pai da criação. Então, por sermos criatura, criação de Deus, Ele é o nosso Pai. Mas há um sentido específico que só pode chamar Deus de Pai aquele que entregou a sua vida nas mãos de Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome. Se você não crê no nome de Jesus, você não é filho, você não é filha de Deus. É o raciocínio simples da Escritura. Como que eu posso, então, poder chamar Deus de meu Pai? A Bíblia diz, aquele que nascer da água e do Espírito, esse verá o reino dos céus. E é nesse contexto, 2 capítulos antes, é que ele diz, todos quantos o receberam. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você experimenta o novo nascimento, e então você recebe o poder, o direito de chamar Deus de Pai. Paulo chama isso de adoção. Pedro chama isso de regeneração. E João chama isso de novo nascimento. Eu preciso nascer de novo, eu preciso ser regenerado e eu preciso ser adotado por Deus para poder chamá-lo de meu Pai. E estes que chamam a Deus de seu Pai, chamam Deus também de seu Senhor, lhe pertencem e são seus servos. Mas Pedro não é só servo de Jesus, ele também diz que é apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo quer dizer enviado. E no Novo Testamento, muitos são enviados. E poucos são chamados de apóstolos. O termo apóstolo é aplicado geralmente aos 12, que Jesus chamou e os chamou de apóstolos, e mais 3 pessoas somente no Novo Testamento. Barnabé é chamado de apóstolo numa ocasião, e um parente de Paulo também é chamado de apóstolo numa outra ocasião. Mas a igreja aprendeu e entende que quando a Bíblia chama alguém de apóstolo, está falando daquele grupo que Jesus escolheu e sobre o qual está edificada a doutrina da igreja. Paulo fala isso em Efésios. A igreja está fundamentada na doutrina dos profetas e dos apóstolos. Quais apóstolos? Qualquer um que funda uma igreja? Não, os 12. Então esse é um critério para nós descobrirmos se temos ou não temos novamente apóstolos na igreja. Estes que estão se declarando apóstolos, aqui em Goiânia tem vários, eles estiveram com Jesus pessoalmente? Não. Então não são apóstolos, são farsantes. Estão usando a nomenclatura equivocadamente para ganhar poder e autoridade sobre pessoas. E nós não temos a obrigação de reconhecer o seu apostolado. Mas eles fundaram a igreja. Tudo bem.
mas isso não lhes dá o direito de colocar a sua palavra em pé de igualdade com a Escritura, como um apóstolo aqui de Goiânia fez alguns anos atrás em cadeia nacional na televisão. Hoje eu vou ter o direito de corrigir o apóstolo Pedro, ele disse na televisão. Pedro se equivocou aqui em Atos. E aí ele coloca a ideia dele em cima daquilo que a Escritura diz que Pedro fez. Se ele quer ser chamado de apóstolo para fazer isso, nós não o reconhecemos nem nunca e jamais. Porque a palavra de Deus diz que os apóstolos são os 12, dos quais Paulo fez parte como nascido fora do tempo. Paulo não fazia parte do grupo dos 12. Então, quando ele defende o seu apostolado, em 1 Coríntios 9, ele fala assim, não sou apóstolo, não vi o Senhor. Paulo estava dizendo que quando ele estava no deserto da Arábia, ele disse que foi ali que ele recebeu o Evangelho, ele recebia visitas constantes de Jesus Cristo, ressuscitado. Então, Paulo ele argumentava que ele era apóstolo, não porque ele queria, e nem porque ele tinha recebido a doutrina dos 12, mas ele era apóstolo porque Jesus diretamente tinha revelado o Evangelho para ele. E aí Atos 2 diz que ele sobe a Jerusalém, não para buscar o reconhecimento de Pedro, de João e de Tiago, mas para compartilhar com eles o Evangelho que ele havia recebido de Jesus. E quando ele fez isso, Gálatas capítulo 2, ele diz que os apóstolos estenderam a destra da comunhão para ele, reconhecendo que o que ele estava ensinando era a mesma coisa que eles estavam ensinando. É por isso que quando ele abre a epístola aos Gálatas, ele diz, eu sou apóstolo não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus. Porque eu não recebi dos outros apóstolos o Evangelho, como eles, eu também recebi diretamente de Jesus. Paulo nega que ele tenha tido visões de Jesus. Ele defende que ele tinha se encontrado pessoalmente com Jesus ressuscitado. Na estrada de Damasco, no deserto da Arábia, e naquela prisão lá em Atos 23, quando ele estava sozinho, e a Bíblia diz que Jesus se colocou ao lado dele e disse, coragem, o que você falou aqui, você vai falar diante de César também em Roma. E esse é um argumento para nós dizermos que não concordamos com os novos apóstolos do nosso tempo. É o que a Escritura diz. E foi por isso que Calvino entendeu que Paulo não era o autor de Hebreus. Porque no capítulo 2, verso 4, o autor de Hebreus, ele diz que recebeu a pregação dele dos outros apóstolos. E Paulo nega isso peremptoriamente, ou seja, insistentemente. Eu não recebi de Pedro, eu não recebi de João, eu não recebi de Tiago, eu recebi de Jesus. E o que os neoapóstolos estão dizendo é que as estruturas das igrejas que eles estão fundando, eles receberam diretamente de Jesus, e que as igrejas que não aceitarem essa revelação estão fora da vontade, do plano de Deus. Então nós presbiterianos, estamos fora, porque não reconhecemos o que eles estão dizendo por aí. Voltando então para o nosso texto, ele diz, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, eu fui enviado de Jesus. O apóstolo é um enviado direto de Cristo. Segundo, Pedro é enviado por Cristo com a autoridade dele, ele é enviado para ensinar o que Cristo havia ensinado. E terceiro, ele é um dos 12, ele estava lá. E ele vai usar esse argumento lá no versículo 14, 15 e 16, defendendo a mensagem contra os falsos mestres aqui na sua carta. Para quem que ele escreve a carta? Ele escreve a carta para aqueles que receberam igualmente a fé preciosa que nós ensinamos. Que fé é essa? Essa fé é uma dádiva de Deus e não uma conquista. Observe aí no texto que Pedro diz que estes destinatários, eles receberam, eles obtiveram. Obter aqui no texto não tem o sentido de conquistar, de pagar um preço por ela, mas de receber gratuitamente. Pedro está falando da graça.
Ele está dizendo que nós temos fé não porque somos bons demais. E nós temos fé porque Deus a deu de presente para nós. Nós estávamos mortos, lembra de Efésios, capítulo 2, verso 8? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. O que é um presente de Deus? A fé ou a graça? As duas coisas. Quando ele diz, e isto não vem de vós, ele está falando da salvação pela graça mediante a fé. É um pacote só. A fé não é um mérito que nós temos e que nós usamos para ganhar bênçãos de Deus. A própria fé é uma dádiva de Deus, um instrumento para recebermos o que Ele nos dá. A fé é como o cano que liga a torneira da sua pia à caixa d'água. Não é o cano que conquista a água da caixa d'água. O cano é simplesmente um instrumento por onde a água passa até chegar na torneira. Assim é a fé, é um instrumento por onde e pelo qual recebemos todas as promessas de Deus na nossa vida. Segundo, essa fé ela é preciosa. Pedro diz, uma fé igualmente preciosa. Ela tem valor, não porque em si mesma ela tem valor, mas ela tem valor pelo que através dela nós experimentamos. Terceiro, a fé não é um elemento tanto de distinção, mas de inclusão e nunca de superioridade no que diz respeito à igreja. Quando ele diz que nós recebemos uma fé igualmente preciosa, ele não está dizendo que nós somos um grupo de pessoas melhor que outro grupo de pessoas. Embora a fé nos distingue, porque ela nos separa para Deus, essa separação para Deus, essa consagração para Deus, não quer dizer que somos pessoas melhores, mas que Deus nos escolheu. É a escolha de Deus que faz a diferença e não quem nós somos por nós mesmos. O que eu quero dizer? O fato de nós sermos membros dessa igreja não quer dizer que somos melhores de quem não é. São pessoas humanas como nós, igualmente, e por isso nós devemos tratá-las com respeito e inclusive com a intenção de ser boas testemunhas de Jesus para que elas também o conheçam. Nós não estamos aqui para competir com outros grupos. Nós não estamos aqui para dizer que somos melhores do que outras pessoas. Nós estamos aqui exatamente porque Deus nos agraciou com um presente que nós não merecíamos, mas Ele nos deu a si mesmo, a salvação. A salvação por meio de Jesus, e aí ele enfatiza, por que isso? Olha de novo esse verso 1, que ele esconde, ele revela exatamente tudo o que Pedro vai dizer. Ele diz, olha, nós obtivemos fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A fé, ela é preciosa porque ela está baseada na justiça de Cristo. Jesus é o justo que morreu na cruz pelos injustos que somos nós. Então você tem fé porque a justiça de Cristo foi colocada sobre você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, interessantíssimo, é que Pedro chama Jesus de Deus. Olha aí, a justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse é mais um texto que nós usamos para mostrar a divindade de Jesus. Os apóstolos reconheciam que Jesus era Deus. Você liga a sua televisão naqueles canais do National Geographic, do Discovery, não sei das quantas, do Discovery Home and Health, e lá tem aqueles, no History, né? E lá tem aqueles programas assim, a procura de Deus, os livros proscritos da Bíblia, aquela palhaçada toda lá. E aí eles dizem que quem inventou a divindade de Jesus foi a igreja. E que a igreja inventou a divindade de Jesus no ano 325, Constantino que fez isso. Pedro está escrevendo por volta do ano 65, e ele está dizendo com todas as letras
que Jesus é Deus. Não foi a igreja que inventou a divindade de Jesus. A igreja, os apóstolos, pela convivência com Jesus, aprendeu que ele era Deus. Por isso, nós estamos expondo o ministério galileu segundo a visão de Lucas para a igreja. Para nós aprendermos juntos com os apóstolos a divindade de Jesus. Como eles aprenderam? Eles aprenderam andando com Jesus. Eles aprenderam vendo Jesus curar, cuidar de pessoas, ressuscitar pessoas. Eles aprenderam ouvindo os ensinamentos de Jesus. Como nós vamos aprender? Do mesmo jeito. Então, ele é apóstolo e eles são aqueles que creram por causa da justiça de Jesus, que é Deus e que é o Salvador de cada um deles que estavam ali vivendo a fé naquele momento. O contexto, na primeira epístola nós trabalhamos problemas externos, perseguição, sofrimento, tribulações, dificuldades sociais. Agora nós vamos trabalhar problemas internos. E o problema interno é falso ensino, falsos mestres, heresias, incredulidade na promessa da segunda vinda de Jesus. Nós lidamos com isso. Às vezes enfrentamos tantos problemas em casa que deixamos de crer. Por que haviam pessoas que frequentavam a igreja num tempo atrás e hoje não frequentam mais? E quando nós falamos daquele tempo, elas falam, palhaçada. Deixaram de crer. O cenário da epístola, a carta foi escrita para um grupo de cristãos que estavam atravessando por dificuldades. E o propósito das duas cartas é triplo. É confortar, é encorajar e é também fortalecer a fé dos irmãos. Nós vivemos num mundo que é marcado por dificuldades. Olhando a história do ponto de vista espiritual, o mundo não mudou nada desde o começo até hoje. Tem muita tecnologia. Antes era carruagem, agora é automóvel. Mas a cobiça pela carruagem é a mesma cobiça pelo automóvel. Se antes você tinha uma TVzinha de 16 polegadas com um tubo analógico que de vez em quando embaçava tudo, agora você quer ter uma televisão de 65 polegadas, 8K, mas não sei o quê, que nem precisa colocar o fio na tomada. Mas a cobiça era a mesma. E assim vai. As guerras são causadas pelos mesmos motivos. Luta por poder. Os adultérios são causados pelas mesmas razões. As pessoas não são fiéis à promessa que fizeram. As mentiras são feitas e faladas pelas mesmas razões. Passar a perna no outro e tirar vantagem disso para mim. Então, a instabilidade social e política é sempre a mesma. As enfermidades, as doenças que surgem e se inventam vacinas para elas, elas causam nas pessoas os mesmos efeitos. Medo, ansiedade, depressão, fuga, culpa e outras coisas mais. É sempre a mesma coisa, de modo que o homem, a mulher do século 21, ele continua precisando da palavra de Deus do mesmo jeito que precisava quando Pedro escreveu essa carta. Tudo isso leva as pessoas ao desânimo. E por isso os cristãos precisam se certificar da sua posição em Cristo. E é por isso que a palavra-chave de 2 Pedro é lembrar. Lembrança, recordar. Quando estamos ansiosos, entristecidos, deprimidos, cansados, com medo, a tendência é esquecer daquilo que deve sustentar a nossa fé. Então Pedro diz que nestes momentos é preciso lembrar-se de tudo que a gente aprendeu antes. Pedro então está dizendo que ele não está fazendo um sermão inédito, ele está repetindo tudo que ele já tinha ensinado para eles antes. E que eles precisam conhecer. Por mais maduros que nós sejamos na fé,
sempre há necessidade de recordar o que Deus nos ensinou. E aqui tem uma citação, a igreja, essa citação eu acho que é de Lloyd Jones. A igreja é a portadora da mensagem de salvação, e se a própria igreja estiver sem vida, insegura ou infeliz, como poderá realizar o trabalho? Então Pedro diz, é por isso que eu quero que vocês se lembrem de tudo o que foi prometido para vocês. E essa é a nossa proposição. Lembrar das preciosas promessas, a fim de fortalecer os irmãos, e há 3 pontos aqui. Vamos ver o primeiro, se eu gastar 15 minutos com ele, a gente vê os outros 2 na semana que vem, para não ter prejuízo. Pedro faz 7 afirmações da ação livre e soberana da graça divina em nossas vidas, para ensinar que a fé, ela é fortalecida na provisão de Deus para a nossa vida piedosa. Pedro vai dizer aqui no verso 2 até o verso 4, que tudo o que nós precisamos para crescer na fé e ter uma vida cristã saudável, Deus já nos deu. Ele já nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. A primeira delas é a obtenção da fé preciosa na justiça de Cristo, aí no versículo 1, já comentei sobre isso. A fé não é uma obra meritória que se baseia na salvação, na qual se baseia a salvação, mas ela é uma doação graciosa da parte de Deus, como um instrumento para recebê-la. A preciosidade da fé está no fato de que o seu fundamento é largo e é firme, é a justiça de Cristo. Nós ensinamos sempre que é importante cuidar dos fundamentos. E muitas vezes eu vi pastores ensinando que nós temos um fundamento largo, um alicerce forte, mas a gente quer construir em cima dele um barracãozinho de 3 cômodos. Eu fui pastor numa igreja no interior que os americanos deixaram enterrado lá no chão todo o alicerce para a construção da obra que viria depois. Eles construíram o templo e deixaram atrás do templo o alicerce para edificar um prédio de 2 andares. E aonde eles não fizeram, deixaram tudo preparado para que a próxima geração fizesse. Aí eles foram embora. E o primeiro pastor que apareceu lá viu aquele negócio e disse, a gente tem dinheiro para fazer isso aqui não. E fizeram um barracãozinho em cima. Quando a igreja se fortaleceu com o passar dos anos e passou a ter dinheiro para fazer a obra que os americanos haviam deixado alicerce, eles tiveram um problema. O barracãozinho de 3 cômodos estava lá em cima. Se derrubasse o barracãozinho, não tinha classe de escola dominical. E aí eles fizeram outro barracão. Quando a igreja enriqueceu mais um pouco e tinha mais condição de fazer, agora tinha 2 barracões em cima do alicerce. E aí nós levamos o assunto para o conselho e o conselho disse, vai dar não, vamos ter que fazer outra coisa. Aí nós fomos olhar na planta, porque os americanos deixaram até as plantas. Aí quando nós olhamos a planta, nós chegamos à conclusão de que aquela planta tinha ficado obsoleta para as necessidades da igreja no templo. Eles haviam feito uma estrutura imensa. Vamos colocar uma escola aqui. Hoje em dia, a escola que merece o nome de escola tem sala de aula de pelo menos 6 metros por 4 de largura e diâmetro. Eles fizeram sala de 3 por 4, de 2 por 3. E eu fiquei por entender por que eles queriam tanta sala pequena que não cabia nada dentro delas e diziam que queriam pôr uma escola lá. Aí nós tivemos que abandonar o projeto e tentar juntar dinheiro para fazer o negócio do jeito que devia ser feito. Derrubar tudo e fazer tudo de novo em cima do alicerce. O que eu quero dizer com isso? Que Deus nos deu o suficiente e o necessário para fazer a obra que Ele quer que a gente faça. Nós é que muitas vezes somos medíocres e achamos que de qualquer jeito está bom. Deus nos dá um alicerce excelente e nós construímos pau a pique, cabana, em cima daquilo que Ele deu para nós. Pedro está dizendo, olha, prestem atenção no alicerce. Vivam a vida de vocês de acordo com o alicerce que vocês receberam. O alicerce é largo, o alicerce é firme.
Então vivam de acordo com isso. Foi Zwinglio que disse pela primeira vez, e depois John Wesley repetiu: faça grandes planos para Deus. Sonhe grandes sonhos para Deus. Deus nos dá um alicerce grande e largo e a gente constrói pesadelo em cima dele. Porque a gente constrói coisa que cai fácil, que depois a gente fica com vergonha de derrubar por causa de toda a tradição que foi colocada em cima dele. Eu me lembro quando eu era seminarista e trabalhava ali na congregação do Norte Ferroviário, que já tinha sido igreja presbiteriana do setor Norte Ferroviário. Uma igreja que chegou a ter 200 membros. E aí o nosso amigo Iros Rezende foi lá e desapropriou tudo para construir a rodoviária, que hoje é shopping center. 90% dos membros da igreja moravam lá. Todos desapropriados. O último morador que saiu de lá foi um membro da igreja que não concordou com o valor da indenização. E quando a rodoviária estava quase pronta, ficavam aquelas patrolas passando para lá e para cá, e só a casinha dele lá no meio daquele poeirão todo, não podia nem colocar a roupa no arame para secar. A igreja de 200 membros caiu para 34. Porque as indenizações só dava para comprar terreno lá na Vila Brasília, 25 quilômetros de distância. E aí muitos tentaram, mudaram lá para a Vila Brasília, lá para o Garavelo, e tentaram continuar frequentando o Norte Ferroviário, mas não tem cristão que aguenta isso. Então a igreja começou a morrer. E os depósitos da rodoviária eram todos em frente à igreja. A gente fazia o culto respirando o óleo diesel daqueles motores que ninguém desliga nunca. Então o pastor da igreja chegou ao púlpito e disse, eu estava lá naquele dia: meus irmãos, será que não chegou a hora de nós vendermos isso daqui e comprarmos lá no Crimeia Oeste, fazermos a igreja lá? Gente, pensa, parecia até que ele tinha atropelado uma vítima e saído correndo, né? Porque todo mundo queria linchá-lo na porta da igreja. Os membros da igreja queriam linchar o pastor. E eu me lembro que uma irmã falou assim: eu estava aqui quando foi colocado o primeiro tijolo, eu não saio daqui de jeito nenhum. Mas saiu. Depois, quando viu que a igreja só estava morrendo, a primeira igreja propôs que fosse construída a capela. E aí o Norte Ferroviário foi para a capela e a história se desdobrou. Hoje está quase todo mundo aqui no Crimeia Leste. A igreja do Crimeia Leste se organizou com o pessoal que veio da capela. Os irmãos se lembram. Mas, às vezes, a gente se apega àquilo que foi construído e perdemos de vista aquele que nos deu as ricas e grandes promessas, de que não faltará o necessário para nós na caminhada. Ele providenciou o que a gente precisa. Segundo, ele então fala da doação de todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha aí no texto. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Cristo, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo de Deus. Deus já nos deu tudo o que precisamos para crescer na fé. As ferramentas que conduzem à vida e à piedade nos foram doadas. E observe aí no texto que o verbo está num presente contínuo. Nos têm sido doadas. Deus começou a doar no passado e não parou de doar no presente. Então olha para a igreja de Vila Nova. Desde o passado Deus vem doando o necessário, o suficiente para que a igreja seja uma igreja saudável. E Ele não parou de fazer isso agora. Ele continua sustentando a sua igreja, presenteando a sua igreja com bênçãos espirituais, que lhe permite continuar crescendo, se desenvolvendo e sendo bênção na vida de outras pessoas. A palavra de Deus diz que Deus começou a nos abençoar e Ele não parou de fazê-lo e não parará de fazê-lo. O que nós temos que fazer? Confiar, lembrar. É por isso que é tão importante para uma igreja
ter idosos. São os idosos que lembram. Jovem não lembra de nada. Embora os idosos falem assim, no meu tempo é que era bom, eles têm que parar com isso, porque aquele tempo já passou, e o seu tempo ainda não passou, você está aqui. Então não tem essa história de o meu tempo. Não, o seu tempo é agora, você está aqui. A igreja precisa de idosos para lembrar as bênçãos do passado e fortalecer a nova geração de que Deus não os abandonará no caminho. Eu fui no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, visitar a Catedral Presbiteriana. A primeira vez que eu fui lá, em 1988. Achei linda, maravilhosa, fabulosa, né? Fiquei encantado com aquelas construções. Depois de 10 anos, eu voltei lá, em 98. Eles estavam reformando a igreja, porque como ela tinha sido construída em 1933, ela já tinha tempo suficiente para ser tombada pelo patrimônio histórico do Rio de Janeiro. E ela foi. Só que tinha um problema. A igreja não estava construída de acordo com a planta original. E eles tiveram que fazer modificações. E as principais modificações estavam na torre. A torre original não foi colocada. Foi feito um negócio menor. Então a igreja resolveu reformar para fazer a torre do jeito que devia ser, e então ser tombada pelo patrimônio histórico da cidade, que traria alguns benefícios na hora de reformar outra vez. São os únicos benefícios que o patrimônio histórico dá para a gente. Reformar quando precisar, por fora. Por dentro não, só por fora. E aí eles fizeram um slogan para fazer uma campanha de reforma. Olha que slogan interessante. Aquela geração construiu esse templo. A nossa geração vai reformá-lo. Se Deus abençoou aquela geração para construir, Deus vai abençoar essa geração para reformar. Está lá, lindíssima Catedral Presbiteriana, reformada e tombada pelo patrimônio histórico nacional. Mas às vezes nós olhamos para uma construção como essa e falamos assim, nós não damos conta de mantê-la. Porque uma construção como essa mostra tempos de prosperidade da igreja. E se nós perdemos esse padrão, nós vamos começar a reformar de forma inferior. Lembra quando Salomão construiu o templo? Depois do trabalho que Ezequias teve para reformar, quase não deu conta. Então, isso mostra se a vitalidade da fé está passando de uma geração para outra geração. Pedro está dizendo, olhem para trás. Deus doou, Deus presenteou a igreja com bênçãos. E Ele não parou de fazê-lo. Ele continua abençoando o seu povo. Depois, em quarto lugar, ele diz a respeito do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Observe como ele fala da doação do necessário e como que ele passa para o conhecimento aí no versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, aliás, é o verso 3. Pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como que nós sabemos que Deus está nos abençoando pelo seu poder? Conhecendo Deus. É pelo conhecimento completo. A palavra que Pedro usa aqui é a mesma palavra que Paulo usa em Colossenses para criticar o gnosticismo. Epignosis. Gnosis quer dizer conhecimento. Epignosis quer dizer conhecimento pleno, conhecimento completo. Lembra que eu falei na quarta-feira do pleroma? Se você não estava aqui, você não vai se lembrar. Então, venha, né? O pleroma, a plenitude, o ser completo. Os gnósticos diziam que o ser completo é um ser espiritual que a gente não pode conhecer a não ser por meio deles. Paulo diz, olha, nós podemos conhecer a Deus completamente porque Ele se revelou a nós e não a um determinado grupo que monopoliza a espiritualidade.
Então, Pedro está dizendo que nós podemos ter segurança quanto às promessas de Deus por conhecê-lo. E a palavra epignosia, ela não quer dizer simplesmente o conhecimento completo, fechado, pronto, mas é o conhecimento em andamento. Cada dia conhecendo mais e mais o Senhor. Cada dia se aproximando mais e mais do Senhor. Quanto mais perto de Deus, mais convicção. Quanto mais longe de Deus, menos convicção. Por isso é importante estarmos juntos. Porque estando juntos e servindo a Deus, Ele se manifesta a nós como o seu grupo. Pedro diz isso com o objetivo de mostrar que Deus quer que nós o conheçamos. Havia uma das grandes características dos falsos mestres é que eles monopolizam o conhecimento. Eles dizem que o conhecimento verdadeiro é aquele que eles dão. Então, eles ensinam de tal forma que as pessoas se tornam dependentes deles. Pedro está dizendo que pela revelação da palavra, nós não precisamos depender deste ou daquele, mas nós precisamos depender do próprio Deus. Se nós não dependemos do próprio Deus, quando as coisas mudarem para melhor ou para pior, atravessaremos crises difíceis de resolver. Toda vez que uma igreja troca de pastor, a gente tem que administrar a crise. A crise normal da saudade e a crise anormal do excesso de dependência que muitos crentes criam em torno do seu pastor. Nós não estamos ensinando para que as pessoas dependam de nós. Nós estamos ensinando para que as pessoas dependam de Deus. Porque se nós dependemos de Deus, as mudanças acontecerão e nós permaneceremos firmes. E a mudança do pastor é uma coisa pequena. Quando vier as crises difíceis. Eu acompanhei a crise de uma igreja que a vizinha encrespou na cabeça que o som da igreja estava muito alto. E estava mesmo, o pessoal estava exagerando no volume. Aí ela entrou na justiça contra a igreja porque ela queria assistir o Fantástico no domingo e o culto da igreja do lado não deixava. A igreja recebeu uma multa, tinha que colocar alguma coisa nas janelas para que o som não saísse para fora. Era caro, a igreja não tinha dinheiro. Baixar o volume, por mais que abaixa, o vizinho que já reclamou vai continuar reclamando. E então a igreja recebeu a primeira multa. Não deu conta de fazer, recebeu a segunda multa. Quando o poder público ameaçou a terceira multa, os membros começaram a sair da igreja. E o pobre coitado do pastor e o conselho teve que enfrentar aquilo com menos gente frequentando e menos gente dizimando. Se com aquele grupo de gente não conseguia resolver, com menos gente vai. Então é mais fácil fugir quando o problema é maior. Enquanto que a palavra diz para nós sermos perseverantes. Eu tenho acompanhado algumas igrejas que vão construir templos e chega aquela hora de mudar, né? Sai do aluguel e vai para o templo pelas metades. É sempre um momento de crise. Muitos preferem ir para outra igreja porque diz que lá não está funcionando mais. Persevere. A igreja vai construir, mas ela só conseguirá construir se os membros estiverem juntos. Pedro está dizendo que quando conhecemos a Deus verdadeiramente, a nossa fé é mais firme, ela é mais estável, ela é mais confiável. Quando nós dependemos do conhecimento de outros de Deus, nós estamos sempre na dúvida, na inconstância, e aí somos presas fáceis do falso mestre. E por último, para terminar essa parte, ele fala então da doação contínua das grandes e preciosas promessas. Você se lembra das promessas do Antigo Testamento? Da vida eterna, do lar eterno, da nova terra, do novo céu?
Pedro está falando que tudo isso continua firme. Deus mantém firme a sua promessa por meio de Jesus. Todas as promessas que nós recebemos é por meio de Jesus. E eu vou terminar essa primeira parte fazendo uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes no seu comentário desse texto. Ele diz o seguinte: a fé cristã não é um caminho de sacrifício sem recompensa, mas uma estrada ladeada por promessas benditas, abundantes e gloriosas. A vida cristã não é uma jornada penosa e frustrante. Temos preciosas e muito grandes promessas. Aquele que fez as promessas é fiel para cumpri-las. O Senhor Jesus falou do caminho estreito, mas muitas vezes nos esquecemos de que é Ele quem nos guia pelo caminho estreito. Ele sabe o caminho. A Bíblia diz que Ele penetrou os céus e abriu o caminho para nós. Ele está nos conduzindo. Há altos e baixos, mas a estrada é segura, ela vai dar onde Ele disse que ela iria dar. E por fim, então, Ele nos faz co-participantes da natureza divina. Isso aqui não é divinização, mas é comunhão com o Deus eterno. E nos liberta das paixões mundanas. Essas 7 bênçãos descritas por Pedro aqui, todas elas estão baseadas em Jesus. Se você tem Jesus, você tem cada uma delas à sua disposição. Se você não tem Jesus, você precisa ter Jesus para que essas promessas, essas bênçãos, essa contínua ação do poder de Deus na sua vida